não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, meus queridos telespectadores da Rede Mundo Maior de TV. Mais uma vez, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Gostaríamos de agradecer por tudo e lembrar a vocês que nós temos um Facebook, que vocês podem enviar suas perguntas, suas dúvidas. Eu tenho recebido algumas que nós vamos oportunamente depois terminar esse estudo sobre a Jordânia e a importância desse país hoje, na atualidade, que abarca ou está nele os principais pontos da passagem do povo hebreu na terra dos Edomitas, dos Moabitas, dos Amonitas, que todos esses territórios hoje estão na Jordânia. Então nós gostaríamos de, dando continuidade ao nosso estudo, falar hoje de uma região que pouco se fala, pouco se conhece, mas os evangelhos citam. Chama-se Betânia do Jordão, porque existe uma Betânia chamada Betânia de Lázaro e suas irmãs, que fica ali por trás do Monte das Oliveiras, que é hoje um território da Cisjordânia. É um território árabe ali dentro, um assentamento árabe, uma cidade. Aquela Betânia é a Betânia onde Jesus ressuscitou Lázaro, depois de morto, que era irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus, onde ele se hospedava muito. Mas essa Betânia que eu vou falar hoje, é uma Betânia que está citada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28, que fala que ali foi o local onde João o Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o erro do mundo. Então, esse local nós já visitamos 2 vezes, o ano passado e esse ano. É um local que eu não diria a vocês que é um local místico, mas é um local de muita energia espiritual. É um local que enternece-nos de estar ali. Porque hoje é uma das únicas regiões do Oriente Médio, vizinha, do outro lado do Jordão, a leste do Rio Jordão, ou seja, do lado da atual Jordânia, que não tem habitações. É uma planície imensa, porque ali era um local de treinamento do exército. E ali, durante muitos anos, ninguém entrava. Era um campo minado, era um local realmente de proteção até o litígio de Israel com a Jordânia acabar. Quando a Jordânia assinou o Tratado de Paz com Israel, a partir daí foram liberados aquela região, porque aquela região tem uma importância muito grande para o povo hebreu, para o povo judeu, que foi quem sucedeu o povo hebreu, e para nós cristãos. É um local diferente. É uma planície imensa, cheia de arbustos, não tem árvores. Há algumas igrejas construídas hoje, e aquelas picadas, vamos dizer assim, ou alamedas, ou caminhos por dentro daqueles arbustos, que não tem absolutamente nenhum barulho, nenhuma casa por perto. E ali fizeram uma infraestrutura muito bacana, que aquela planície que antigamente podia ser chamada de Vale do Jordão, ela era muito coberta por água. Havia muita água que descia do Jordão, porque ali já é pertinho do Jordão desembocar no Mar Morto. Então aquela região hoje secou bastante, porque o Rio Jordão hoje está quase naquela área um córrego. Por quê? Porque houveram
a produção de muitas barragens no trajeto do Jordão, até mesmo no rio Jaboque, lá nas montanhas de Gileade, que é um rio que desemboca no rio Jordão ao sul do Mar da Galileia, já depois do Mar da Galileia formado. Então aquilo ali tudo era água. Até esse rio Jaboque já foi interrompido. Tem o rio Yarmuk e outros afluentes do Jordão, que não é um rio grande, os afluentes são pequenos, mas o Jaboque, por exemplo, é um rio pequeno, mas é um rio perene. Tem água o ano todo, porque ele é originado de uma fonte que nasce nas montanhas de Gileade e passa sai até num vale ali dentro de Amã, a capital da Jordânia. Então, todo esse local, ele tem uma importância, porque eu não sei se vocês já viram falar da história do profeta Elias, que foi um homem de muita fé, que realizou muitos feitos, desafiou o rei Acais. Elias nasceu, como nós já falamos, nas montanhas de Gileade, na Jordânia. Então é um profeta que está narrado lá no livro dos Reis, que fez proezas, desafiou os sacerdotes de Baal, ali naquela chamada bacia do rio Quixon, que fica visível ali do alto do Monte Carmelo, aonde está ali hoje o local onde ele fez toda aquela história que a gente sabe de desafiar os sacerdotes, etc, etc. Mas eu quero trazer a história de Elias para Betânia do Jordão. Mas por quê, professor? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita coisa e tem muitos ensinamentos, porque nós sabemos que Elias, como diz Jesus em Mateus capítulo 11, 10 a 14, Elias voltou como João o Batista. E ele se sobressai, e mesmo tendo sido degolado no deserto da Judéia, a mando de Herodes, ele viveu histórias interessantes em Betânia do Jordão, naquela planície onde nós visitamos, que ali se encontra, é nesse ponto que eu quero chegar, o verdadeiro local do batismo de Jesus. Então, antes de nos reportarmos a João o Batista, que foi a ele que Jesus foi para ser identificado, que eu vou narrar daqui a pouco, vou ler para vocês, mas o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículos de 1 em diante, fala a história do último encontro de Eliseu com Elias, que Eliseu foi um discípulo de Elias que o sucedeu. Eis o que aconteceu quando Yahvé levou Elias aos céus num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gilgal, e Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois Yahvé me enviou até Betel. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vive, não te deixarei. E desceram a Betel. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu, que esses irmãos profetas são profetas agrupados em confrarias que viviam juntos. Eliseu tinha muito contato com eles, ao contrário de Elias, que era um profeta solitário. Por isso que aqui eles falam que Eliseu, os irmãos profetas que moravam em Betel, foram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça? Ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé me envia só até Jericó. Então vocês observem que nós estamos falando de Betânia, do Jordão, naquela região próximo a Jericó. Então tem todo um aspecto de geográfico, histórico, espiritual muito importante. Betânia do Jordão, vizinho ali, a cidade de Jericó. Então ele disse que ele vai me levar a Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram: sabes que Deus vai levar hoje Elias por sua cabeça? Então Elias disse: fica aqui, porque Yahvé me envia só
até o Jordão. Mas ele respondeu: tão certo como Yahvé vive, não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Mas eles foram ao Rio Jordão, naquela planície onde hoje é Betânia do Jordão, vizinha Jericó. Estou frisando isso para situar vocês no que eu quero, aonde nós queremos chegar. Depois que passaram, porque Elias tomou seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. Aí porque muita gente acredita que Elias também tenha sido a reencarnação de Moisés. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti antes de ser levado da tua presença. E Eliseu respondeu: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. O filho mais velho, acontecia, isso aqui é um costume, que o filho mais velho recebia parte dupla da herança paterna. Eliseu quer ser reconhecido como o principal herdeiro espiritual de Elias. Pedido difícil, pois o espírito profético não se transmite. Vem de Deus e é Deus que dará o sinal de que o pedido é atendido, concebendo a Eliseu ver o que é vedado aos olhos humanos. Os irmãos profetas só perceberam o quadro natural do mistério, mas não viram o processo como um todo. Então aqui tem uma lição importantíssima, porque a mediunidade ou o dom profético é de Deus, por isso que você não pode cobrar por ela, como nós já falamos algumas vezes aqui. Então, meus irmãos, de acordo com as nossas instruções, nós vamos ter que fazer aqui um pequeno intervalo para poder continuar com essa história, que ela é muito interessante. É importante que a gente situe Elias no processo, para poder então a gente chegar a João o Batista e, logicamente, depois a Jesus, nesse lugar maravilhoso chamado Betânia do Jordão, nas proximidades de Jericó. Não saia daí que no minuto estaremos de volta, ok? Até já! Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.